Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Conexão K, dessa quinta-feira, dia 25 de agosto. Estamos hoje recebendo a doutora Bianca Andriguete Coelho. A doutora Bianca, que é promotora de justiça aqui da nossa comarca de Canoinhas. Ela é promotora de justiça do Estado de Santa Catarina, graduada em Direito pela Universidade do Contestado, Campus Mafra. Olha que orgulho, né, da nossa região formada. Mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Inclusive, sou formada lá. Atuou como promotora de justiça nas comarcas de Porto União, Balneário Camboriú, Papanduva e hoje exerce suas atividades na 2ª Promotoria da Comarca de Canoinhas, com atribuição na área criminal e execução penal. É integrante do Grupo Especial de Atuação no Tribunal do Júri, GESURI, do Ministério Público de Santa Catarina. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Planalto FM, aqui em Major Vieira, né, participando do seu podcast Conexão K. É um prazer poder estar aqui e falar, né, desse assunto tão importante para a nossa sociedade, que é esse tema da violência doméstica. Então, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Obrigada, doutora. E será É um grande prazer, porque eu sempre falo, doutora Bianca, que é um dos meus projetos de vida, né? Essa parte da mulher, de incentivar a mulher. E nós estamos passando pelo Agosto Lilás, que é um mês de incentivo ao combate à violência feminina, né, da mulher. Então, nada mais justo do que receber a doutora, que tem um conteúdo muito bacana, muito importante para as pessoas, na questão até informativa, né, para nós sabermos os nossos direitos. E até falei hoje de manhã numa live sobre a questão de nós sabermos, até para impactarmos a vida de pessoas ao nosso redor, ajudando de alguma forma, né, doutora? Com certeza, é muito importante esse conhecimento, né? E a Lei Maria da Penha, né, que a gente ouve falar, essa lei que é a Lei 11.340 de 2006, né? Ela tem esse nome por conta da Maria da Penha, que era foi uma vítima de violência doméstica por mais de 20 anos, assim. Ela é considerada uma lei revolucionária, porque ela foi criada com mecanismos para combater a violência, formas de prevenção, mas também pela forma como essa lei foi criada. Ela foi uma iniciativa da sociedade, do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão, nesse caso da Maria da Penha. Ela foi vítima há 20 anos de violência doméstica, então, ante essa omissão, teve essa condenação, e é a partir disso, então, que o Brasil começou a buscar a melhor forma de se criar uma legislação para proteger essas mulheres, né? E foram 2 anos de trabalhos, de organizações, de juristas, até que se chegou, então, no texto da lei que é hoje, né? Essa lei também, ela rodou todo o país, depois foi aprovada, né, pelo Congresso Nacional e virou essa lei, então, que é conhecida hoje. Ela é uma lei educativa, preventiva e de assistência. Também tem um objetivo de reeducação do agressor, né? Então, ela tem esse viés e ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo em se tratando de violência doméstica, né? De formas de se prevenir e combater a violência doméstica. Isso porque a lei ela criou algumas restrições, assim, antes a violência doméstica, crimes, né, relacionados ali, lesão corporal, ameaça, elas eram crimes em que o agressor, ele pagava uma cesta básica, tinha apenas alternativas. A pena era muito... Era ínfima, assim, Isso. né? Não tinha um impacto ali. E aí vinha aquela repetição. Exatamente, se repetia. E aí a lei ela criou essa impossibilidade de se substituir a pena por penas alternativas, né? Então, teve esse avanço na legislação, né? Um marco ali, então, em 2006, com essa criação dessa lei. Foi uma lei que ela gerou, né, eu me recordo em 2006 ali que gerou uma felicidade para todos, assim, que... Foi uma conquista mesmo, né? Exatamente, uma festividade, vamos supor, né? Sim. Uma celebração das mulheres por ter conquistado esse direito. Exato, ainda mais considerando, Karina, veja só, nós no Brasil tínhamos ali na época do Império, né, as ordenações filipinas
asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso apanhasse ela em adultério. Também podia matá-la meramente por uma suspeita de traição. Bastava um boato e era autorizado a matar a mulher. No Brasil República, as leis continuaram reproduzindo essa ideia de que o homem era superior. Para você ter uma ideia, o Código Civil de 1916, ou seja, não estamos falando de um tempo muito longínquo, Não. dava às mulheres casadas o status de incapazes. Elas só podiam assinar contratos ou trabalhar fora de casa se tivessem a autorização expressa do marido. Então, veja que a gente luta por uma mudança de paradigma e que não é muito antigo. Não. Há 50 anos atrás, mulheres precisavam de uma autorização para fazer um contrato. O marido tinha que assinar expressamente. Então, a gente está evoluindo ainda a passos lentos, eu diria, por algo que era essa infeliz percepção que se tinha de que mulheres eram inferiores aos homens, né? Sim. Que mulheres tinham, então, essa diferença. Inclusive no trabalho sempre teve essa... Inclusive no trabalho. Então, você vê e tudo mais. Que essa lei é uma das conquistas, né? Mas hoje a gente já caminha ali com a mulher podendo votar, que antigamente não podia, com a mulher sendo livre, com a mulher sendo o quê? Igual, né? Trazendo essa igualdade na legislação, uma igualdade que precisa ser escrita e protegida, né? Os direitos precisam ser protegidos, justamente por essa diferença histórica e cultural que se vive, né? Se a gente pensar na nossa vivência prática, quantos homens têm medo de andar na rua e medo de ser estuprado, medo de ser vítima de crime sexual? Quantos homens pensam em trocar de roupa para não ser vítima de assédio? Quantas vezes a gente ouve que homem foi agredido fisicamente porque não arrumou a casa ou porque não fez a comida certa, que não saem de casa para mostrar marcas de violência? Isso é uma situação exclusiva da mulher, né? Essa diferença, ela existe. Então, essas são algumas das poucas situações constantes nas vidas das mulheres que sofrem violência doméstica. E aqui, né, eu chamo a atenção doméstica. Por quê? A maior incidência de agressão é dentro das suas próprias casas, né? Por pessoas com as quais tiveram ou têm algum tipo de relacionamento afetivo. Então, a pessoa que, às vezes, a pessoa que ela mais confia, que ela mais ama, é essa que vai ser o agressor, né? Então, ela... Tirando aquela segurança, o aconchego que o lar... Deveria ser, né? Porque eu sempre falo, o lar é a família sagrada e tudo mais, né? Tenho exatamente. Essa sensação, e muitas vezes elas... E às vezes é ali o lugar que ela está mais... E ficam caladas, porque todos os dias elas têm que passar e a conviver com aquela situação degradante, né? Sim. Que acaba destruindo a autoestima, fazendo com que ela se sinta incapaz até de pedir ajuda, né? Ou seja, a mulher, então, ela tem que ser protegida para ser garantida essa igualdade que, como eu já disse, né, culturalmente ela vem né, deixando a mulher numa situação desigual numa relação, né? E na sociedade em geral. Mas, então, o que é essa violência doméstica? O que a lei conceitua como violência doméstica? Então, pela lei... A violência doméstica, então a Maria da Penha diz que violência doméstica e familiar é aquela contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico ou dano moral ou patrimonial. Então ela pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, que é aquele espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive, às vezes esporadicamente agregados, ou seja, em casa ali, né? No âmbito da família, que é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidade, ali pessoas, né, pai, mãe, o marido, o padrasto, o enteado, toda essa situação, né, familiar, e também pode ocorrer em qualquer relação íntima de afeto, e aí envolve, né, o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente se coabitam ou não. Havendo uma relação afetiva, namoro, casamento, união estável, tudo isso, elas são as situações... Mesmo que já tenham rompido. Mesmo que tenham rompido, né? Ela pode ter convivido
conviva ou tenha convivido ou nós tenha temos rompido. vários casos, né? Vários casos. Feminicídios. De ex, né? Que vêm fazer uma vingança, acabam, né? Exato, não aceita a separação. Exatamente. E aí até aquela ideia, eu acho, de propriedade, né? Se não é mais minha, não pode mais ser de mais ninguém. Então a gente vê isso diariamente no noticiário, né? E muito A triste dificuldade essa realidade. de aceitar e de entender o quanto é egoísta, né? Esse pensamento de que, se não é minha, não vai mais ser de mais ninguém. E aí isso acaba gerando um ciclo ali de diversas ameaças para aquela mulher e que às vezes pode até culminar, então, com a morte, né? Com a tragédia maior que é o feminicídio, é legal até a né? gente falar, porque algumas mulheres pensam que a Maria da Penha é só para quando estão em união ou estão na convivência do lar. Mas não, ela abrange até após esse término. Isso, até após, e deve ser buscada ajuda justamente pela situação de perigo e vulnerabilidade que essa mulher pode estar se encontrando, né? Mesmo após um relacionamento ter terminado, mas se há qualquer violação, qualquer ameaça, violência, né? Ela deve sim procurar os seus direitos. E aqui, então, eu falo um pouco das formas, quais são as violências trazidas pela lei, de que forma pode ser feito, né? Que não é só a violência física, não né, é doutora? só a física. A física é uma das violências, né? Aquela que eu digo assim que é o máximo, né? Que chegou no limite ali da agressão e partiu-se para a agressão física, né? Onde há, então, ofensa à integridade corporal, à saúde corporal da mulher. Mas, além dessa, né, tem a violência psicológica, que é o quê? Dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento, ou que visa degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, vê que é um espectro bem grande que a lei traz aqui de hipóteses, porque e são, infelizmente, coisas que muito se vê nos relacionamentos hoje em dia, né? Se fala muito hoje um relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico, né? Esse em que a pessoa acaba por fazer com que a outra tenha todo esse dano psicológico, emocional, onde é ridicularizada, onde menosprezada, tentam controlar suas ações, aquele relacionamento com um ciúme excessivo de controle, que a pessoa tem que ficar olhando o celular, não tem mais nenhuma privacidade, né? Isso é uma agressão. Uma agressão, porque não está ali confiando, está expondo aquela... E essa agressão, aquela... muitas vezes, ela antecede a física. Exatamente. Que pode ser um início de um caminho agressivo ali, né? Em que vai se tolerando, né? Aí eu acho que que eu acho importante mencionar é muito... A mulher aqui precisa ter uma postura bastante séria, sabe? Sim. Uma postura de não aceitar esse tipo de relacionamento, não aceitar esse tipo de conduta. A pessoa vai agir assim com você? Não, a gente tem que... Dar um limite e dizer, não, eu não aceito que me tratem dessa forma. Mas o que a gente vê, assim? A mulher hoje numa vulnerabilidade emocional, afetiva, financeira, várias áreas da vida dela vulneráveis, em que ela acaba se submetendo a uma relação... Por até necessidade. E aqui, como eu disse, necessidade pode ser econômica, pode ser emocional, mas ela acaba se submetendo a essa humilhação, essa manipulação, esse constrangimento, e não consegue sair. E aqui eu chamo a atenção que eu vejo a importância desse tópico, porque aí não adianta a lei dizer, não adianta ter mecanismos de controle, de punição ao agressor e de proteção à mulher, enquanto ela mesma não tomar uma atitude nesse relacionamento para poder dar um basta, dar um fim, ou então ir buscar uma ajuda, porque muitas vezes não se busca ajuda. Essa forma psicológica aqui nem sempre é trazida em processos judiciais. Uma ajuda psicológica, de uma terapia de casal. Uma ajuda psicológica, a mulher ter uma busca pelo autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento
é extremamente importante a gente estar sempre em constante aprendizado nosso, porque por que eu estou me submetendo a uma situação dessa? Como é que eu cheguei na minha vida e estou aqui num relacionamento que acaba me fazendo mal? Às vezes é algo que a gente tem que aprender, que às vezes lá na infância, sabe? Aconteceu alguma coisa, às vezes você está esperando do relacionamento uma coisa que ele não pode te dar, sabe? Às vezes você projeta, expectativa que não... você projeta no teu namorado, no teu marido, que ele seja alguma coisa para você, mas às vezes não é papel dele ser isso, né? Então, a gente precisa ter esse olhar sempre atento. Por que eu estou passando por isso? Por que minha vida está assim? Por que eu estou me submetendo a uma relação que não me acrescenta e, muito pelo contrário, me diminui? E esse conhecimento, tentar buscar a forma e não deixar com que pessoas te diminuam, não deixar com que você viva algo que te prejudique. E eu chamo a importância disso porque, assim, a maioria dos processos não vem isso. Chega pra gente no Poder Judiciário, aí já virou ameaça. Quando já é ameaça, já está ameaçando de morte. No final. Já está no já está ameaçando absurdo. de morte, já está batendo. Já está praticando agressões. E esse início aqui, ou essa psicológica, essa violência psicológica, as mulheres elas sofrem caladas. Não se fala. Não se leva para o fórum isso. Ele está me menosprezando. Não. Chega para a gente lá o mais extremo. Então, isso aqui eu acho que é o mais importante, porque, embora a lei proteja, a gente não tem mecanismos, muitas vezes, nós, no Poder Judiciário, o Ministério Público, né, de estar lá com aquela mulher para poder orientá-la. Aqui eu vejo que seria a necessidade de políticas públicas em que o Estado pudesse ter campanhas de conscientização, em que tivesse oportunidades como essa que a gente está aqui hoje podendo falar sobre isso. Também, né, doutora? E a gente estar, né, público-privado, nós como estamos aqui hoje, tratando isso para quê? Para ter, chamar a atenção. Para a mulher ter a consciência, assim, enquanto a gente não sabe, né? A gente parece que não sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente ouve falar e se familiariza com a situação e vê, não, eu estou passando por algo parecido, eu não sei como agir. Buscar uma ajuda psicológica, né? Não é no psicólogo, até tem um certo preconceito muitas vezes. A gente se acha boa, não preciso, né? O forte demais. Não, e aqui não tem nível social e educacional, cultural. É muito bom, né? É importantíssimo todo mundo ter um auxílio. Ninguém é perfeito, todo mundo vem de uma infância com traumas. Eu acho que não existe como ninguém ter passado pela vida numa infância, por mais que os pais quiseram fazer o melhor. Alguma coisa ficou ali que você traz, né? Sim. Traz uma herança, um trauma que faz com que você, às vezes, repita erros, né, diários ali, ou erros num relacionamento. Espelhados. Você vai ver, todo relacionamento acaba, mas ó, todo relacionamento meu acaba e eu não sei porque está sempre dando errado. Será que é sempre o outro lado que está errado? Porque sabe que relacionamento fala muito sobre a gente, né? Sim. Se o relacionamento não tá bom, eu sinto informar, mas a grande chance é do problema ser você. Não é só um. Não é só um. Por que a grande chance do problema é ser você? Porque se não tá bom, então você tem que tomar uma atitude. Se você... Sabe aquele relacionamento que você vê a mulher casada há anos? Mas o meu relacionamento é muito ruim, meu marido é um saco, só é tudo reclama ruim. Do outro. Gente, e é tudo ruim, mas então o que está fazendo ali naquele relacionamento, né? Se é ruim, você tem uma parcela de culpa, então toma uma atitude, né? Tenta mudar a realidade. Mudar uma realidade, sabe? E aqui é importante, assim, eu vejo dois vieses bastante distintos quando a gente fala disso. Porque uma coisa é a pessoa estar num relacionamento, como dito, tóxico, degradante, humilhante, em que ela não consegue sair. E tem um outro lado também, que hoje é bastante banalizado, que é o quê? É o relacionamento em que, não tá bom, termina e arruma outro. Também não é plástico, não virou um relacionamento descartável. Também não pode ser assim, né? Então, a gente tem que ver esses dois lados, né, extremos. Pesar isso. E ver o quê? Nem um lado, nem o outro.
Relacionamento para dar certo, que a gente já até avançou um pouco o assunto, mas acho que dá para ter um outro podcast falando de relacionamento. Mas relacionamento, ele é um comprometimento que exige de ambas as partes, né? O mesmo objetivo. E o que é? É muito difícil um relacionamento hoje em dia, né? Ainda mais se tratando de mulheres que somos independentes, a maioria trabalha fora, é bem-sucedida, tem o seu, né, a sua independência. Como que compatibiliza isso num relacionamento em que tem que haver toda uma harmonia, né? Sim. Muito esforço e diálogo de ambas as partes, né? E eu vejo o principal, o objetivo seu mesmo. Qual que é o objetivo? Ficar juntos. Como que a gente vai fazer isso dar certo? É conversar um com o outro, entender o lado um do outro e tentar seguir um caminho juntos, mesmo diante de todas as diferenças, de cada um com as suas qualidades e defeitos, pesando isso, né? Mas então, voltando aqui... às formas Essas formas de violência, então, a psicológica, que é a mais preocupante do meu ponto de vista, sabe? Não se deixem, não podemos nos deixar aceitar situações ruins para a nossa vida. Por que está acontecendo isso ruim? Então, ter esse olhar, e eu falo, repito, porque é uma coisa que não chega para a gente. Né? É aquilo que acontece ali. Só chega ao final. Acontece de forma muito silente, né? A gente não fala assim, não é? Uma amiga não vem contar para você que ela está se sentindo humilhada. Isso ela fica guardando para ela, né? E esse mal que ela vai engolindo, ninguém sabe, ninguém fala. Mas que a gente possa ter essa reflexão, né? E se olhar e olhar para dentro de si, do seu relacionamento e ver se isso está te fazendo bem ou não e de que forma pode ser mudado, né? Pode o companheiro mudar e se tornar uma pessoa melhor? Com certeza sim. Mas quantas vezes você já tentou? E será que vai dar certo? Será que ele tá mostrando algum sinal de que quer mudar? Porque se não quer, talvez, né, seja algo a se pensar ali no relacionamento. Será que eu devo continuar assim nessa situação, né? Quais os valores ali que você vai pesar para tomar uma decisão, né? Importante nesse aspecto. Bom, outra forma de violência, então, além da física e da psicológica, a lei também traz a violência sexual, que é a conduta, qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. E aqui eu acho que é importante essa questão de se destacar que o corpo é da mulher, né? Nós é que temos o domínio, o controle, nós é que dizemos o que queremos, o que permitimos, se, né, dentro de todas as formas ali de violência que a lei elenca, até a questão de filho, né? Não obrigar a ter ou não, se não quer ter, não tem. A mulher tem que, né? Nós somos a dona do nosso controle, tem o controle corpo disso. E o controle disso, e ninguém pode vir a suprimir de qualquer forma, né? Outra forma, violência patrimonial, que também pode ser uma conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens, valores, direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por último, também a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. E formas de xingamento, tudo, né, palavras que vão desmoralizando e deixando a mulher sempre numa situação, né, de vulnerabilidade mesmo ali emocional, né, diminuindo, né, a mulher dentro da sua vida. Até, doutora Bianca, aproveitando esse gancho aqui, a gente está tendo uma personagem numa novela hoje, que é a Maria Bruaca, né, que até fiz um material esses dias sobre ela, que eu acho que trata e mostra essa realidade de forma tão agressiva para nós, espectadores da novela ali naqueles momentos, que são momentos assim, e que eu tenho a certeza que muitas se identificam com aquela personagem hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma personagem que ela está
trazendo assim uma indignação dentro de mulheres que não passam, e assim a realidade de muitas mulheres nesse Brasil, né? Sim. E ela passa por vários tipos de violência ao mesmo tempo. Então, é muito agressivo para nós vermos essa cena. Então, e eu acredito que no nosso Brasil afora a gente tem muito disso, né? Sim, com certeza. E sempre ver outra pessoa sofrendo nos choca, né? Por ser uma situação realmente bastante grave, né? De se viver. Então, e aí a gente se pergunta, né? Como que a gente pode ajudar, então, uma pessoa nessas condições, né? Que está sendo vítima? Acho que primeiramente oferecer ajuda, né? Para denunciar, ser uma rede de apoio, se é um familiar, se é uma amiga, se é né, enfim, alguém próximo, que a gente possa se colocar como uma fonte de ajuda também. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu acho que não é bem assim, né? A gente não pode ser omisso vendo pessoas queridas, importantes pra gente, sofrendo uma situação sem que a gente possa, pelo menos, dar um aconselhamento, se oferecer como uma opção de ajuda, né? Além disso, a gente tem as formas de denunciar essas violências, né? Seja a vítima ou seja alguém vendo a situação, muitas vezes acontece, recebe denúncias. Eu estou escutando aqui, o meu vizinho está brigando com a mulher. Batendo, enfim. Escuta gritos, escuta, né, brigas e tudo mais. E então, o vizinho, alguém conhecido, pode também denunciar a polícia militar, polícia civil, o Ministério Público, são as formas, né? Liga, procura ajuda, tem o 190, né, o canal, o telefone da polícia, que pode ser utilizado. Também o Disque 100, né, que é o canal específico para relatar abusos domésticos. Nós temos em Santa Catarina a Rede Catarina, que é uma rede da Polícia Militar, que é formada por policiais militares para prestar apoio às mulheres em situação de violência doméstica. Então, é uma rede bem legal, assim, um trabalho bem legal da Polícia Militar em Santa Catarina. Nesse aspecto, eles têm um WhatsApp que eles conversam com as vítimas. A vítima pode estar ali avisando. Então, aquele apoio avisando, até antes de fazer a denúncia, doutora? Exatamente, antes de fazer a denúncia, ou depois, ou quando é feita a medida protetiva, porque assim, então a medida protetiva, né, dentro desse contexto, como é que ela funciona? Então a vítima está passando por uma situação, uma ameaça, uma violência física. Ela está naquela situação de vulnerabilidade, ela está com receio de que o marido, o companheiro, o namorado possa voltar a agredir, voltar a praticar esses atos agressivos. Então ela busca a justiça, relata o fato ocorrido, registrando um boletim de ocorrência, e, ao mesmo tempo, ela pede que sejam aplicadas a ela medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas são aplicadas pelo juiz criminal, né, que atua na vara, então, ali relacionada à violência doméstica, e elas consistem em proibição do agressor de manter contato físico, ou até por meio de telefone, ligação, mensagens. O contato físico tem uma limitação até de distância, 100 metros, 500 metros, ele é proibido de se aproximar da vítima. Proibição, são várias proibições ali, restrições, afastamento do lar conjugal, às vezes moram juntos, mas para que o comportamento agressivo não volte a existir, então é necessário tirar esse agressor do lar. Muitas vezes elas não têm nem para onde ir, não conseguem sair do lar. Então se tira ele do lar, exatamente, né? Afastamento do lar, essas proibições de aproximação e contato, e tudo isso visando o quê? Então, a proteção da mulher, né? Mas será que funciona? Será que adianta? O que acontece? Hoje a gente tem, além dessas proteções, um outro dispositivo na Lei Maria da Penha, que é o crime pelo descumprimento da medida protetiva, e inclusive é uma das causas autorizadoras da prisão preventiva lá no Código de Processo Penal. Então, o que acontece? A mulher fez o pedido de medidas protetivas, foi deferido pelo juízo. O réu é intimado, tomou ciência, não pode se aproximar, não pode falar com ela pelo telefone, não pode mais ficar em casa. Se o réu volta a se aproximar, ele comete esse crime, e aí ele vai ser preso preventivamente com
fundamento, inclusive, no Código de Processo Penal por ter cometido esse crime que está previsto lá na Lei Maria da Penha. Então, é uma forma bastante eficaz e, infelizmente, a gente tem situações reiteradas assim de descumprimentos, que eles não obedecem à ordem judicial e voltam a fazer a conduta agressiva ali. Mesmo que outros crimes ou mesmo, outros crimes ou continuam as ameaças. Então, é importante essa comunicação, então, que a vítima faça esses procedimentos legais quando se vê numa situação de vulnerabilidade, de violência, de agressão, né? E então, como eu disse, essa rede de apoio é importante, mas é importante sabermos também, assim como forma nós, sociedade, amigos, parentes, familiares, é necessário a gente entender também o seguinte, né? Que existe o ciclo da violência, né? Por que eu digo isso? Porque muitas denúncias dessa, Karina, acredite ou não, a mulher vai, faz a denúncia, o réu é processado, o marido é processado, às vezes preso, e ela chega na audiência e ela já não quer mais esse marido preso, ela já quer retomar o relacionamento, ela já se arrependeu, inclusive, e ela já está se sentindo culpada, que bem no fim não foi ele que foi tão errado assim. Já na cabeça Aí ela já dela. está na mente dela, ela já acha que ela que é a culpada e que ele nem era tão ruim assim, e que bem no fim ela quer continuar esse relacionamento, ela quer até que ele seja solto, porque ela vai voltar a conviver com esse agressor. E E nesse aí, caso, como é que fica o processo, doutora? então, aí existe toda uma situação, aí depende da fase do processo, do tipo de crime. Por exemplo, o crime de ameaça é a mulher, é a vítima que decide se quer ou não que o processo prossiga em relação ao réu. Tem o que se chama de representação. Então, precisa da vontade da vítima. Se ela é feita até a denúncia, vamos dizer assim, a retratação, aí o processo ele pode ser arquivado e o réu não vai ser processado, porque aí não há essa condição de procedibilidade ali para o prosseguimento do processo penal. Então, algumas vezes essa vontade da vítima ela é relevante, sim, e vai alterar a situação processual. Sim. Algumas vezes, em caso de violência, lesões corporais, aí já é um pouco diferente. O processo prossegue mesmo querendo desistir. Mesmo querendo desistir, o processo ele vai prosseguir contra o réu. Mas o problema, eu chamo a atenção e conto assim esses episódios que eu chamo lastimáveis, né? Porque aí demonstra o que se chama do ciclo da violência. O que significa? Então, existem as fases. Primeiro, é a fase em que o agressor ele demonstra irritação com assuntos irrelevantes, tem acessos de raiva, faz ameaça à companheira, humilha a companheira. Na maioria das vezes, a vítima nega os acontecimentos, faz de conta que não está acontecendo nada, se culpa pelo comportamento do agressor, mas aquela tensão ali na relação vai aumentando. Passamos para a fase 2. O agressor ele perde o controle e materializa a tensão da primeira fase. Fazendo o quê? Violentando a mulher, qualquer das formas ali, né? Física, emocional, psicológica. E é nesse momento que muitas mulheres tentam buscar ajuda. Então, o que elas fazem? Buscam apoio da família, denunciam o caso, e aí, às vezes, acaba que o réu é tirado da casa, preso, muitas vezes, né? Se acontece uma situação de flagrante, em que a polícia chega lá e logo após ter acontecido uma agressão, chega a polícia, uma vítima está machucada, apresenta as lesões, relata o acontecido, o réu é preso em flagrante. Aí vem a fase 3, que é o quê? Nesse momento, o agressor demonstra arrependimento, promete que não vai mais se repetir, culpa a bebida, busca a reconciliação. Aí passa um tempo, ele até se torna mais carinhoso, manda flores, né? Muda algumas atitudes, estreitam laços, aumenta a intimidade, resultando ali um misto de esperança, aí culpa da vítima já, que olha só, fiz isso, né? Coitado, processei ele, chamei a polícia. Exato. Esse misto de culpa, o que faz, então, com que muitas desistam mesmo de prosseguir, né, com a denúncia e alimentam a expectativa de que o agressor mude o comportamento e não repita as agressões. Mas aí não passa muito tempo e
a atenção volta. Porque acontece, deixou jogado ali, começa aquela briga. Começa aquela reclamação. Mas tu não pendurou a toalha. E começou. Volta tudo de novo, né? Aquela tensão. E aí o ciclo vai se repetir. Nós voltamos lá para a fase 1. E... que há outra denúncia. Que gera denúncia. E assim tem também, outra né? Tem agressão, casos, na verdade. outra agressão, outra denúncia, outro perdão. Então, é esse ciclo que é difícil de ser quebrado, que as mulheres muitas vezes não conseguem, né? E aí pode-se chegar na consequência drástica do ciclo, que é o feminicídio, né? Em que se chegou no máximo da agressão e que ocorre o assassinato da vítima, né? E não são poucos os casos, muito pelo contrário, nós temos muitos casos. Em 2019, foram 55 feminicídios em Santa Catarina. Esse ano de 2022, se eu não me engano, a gente estava em 29, ou seja, ainda tem vários meses para acabar o ano, ou seja, já tá não alto. é brincadeira, não é algo assim que, não, mas isso acontece só lá, não. Acontece, né, próximo a gente, com pessoas próximas. Nós às vezes nem imaginamos que às aquele vezes casal nem imaginamos. E, doutora Bianca, eu ouvi algo falar sobre, na pandemia, aumentou o número de casos de violência doméstica? Eu acredito que tenha sido normal. Assim, não se pôde atribuir a pandemia, assim. Porque achava-se que, pensava-se, né? Mas não que foi algo que se pôde ter, não é algo que se pôde ter, assim, como determinante, né? É que eu vejo a violência ali dentro da casa, esse relacionamento deturpado, ele é um somatório de fatores e ele vem, às vezes, ao longo de muito tempo, né? Então, é aquela construção de erros ali que vai ocasionando um relacionamento que chega num ponto como chega esse, né? E aí, o que eu chamo a atenção também? Como que se quebra esse ciclo? Como que a mulher faz para evitar isso? E é isso que a gente vinha falando, né? Da mulher entender a sua força, o poder que ela tem, se autoconhecer para saber por que ela está se submetendo muitas vezes a uma relação. E eu acho muito interessante, e eu cito em algumas palestras que eu falo, lá em Provérbios, escrito por Salomão, né, um dos maiores reis que Israel teve, uma das pessoas mais inteligentes, mais sábias que se considerou lá na história, né, mais ou menos 900 antes de Cristo, tem algumas citações em Provérbios que são as seguintes e eu queria compartilhar. Por exemplo, Provérbios 14:1 fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Aí outra, 21:9. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E aí continua em 21:19 também falando: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E aí, no primeiro momento, você pode falar, nossa, mas como a Bíblia já tinha um contexto machista, né? E querendo dizer que a mulher, então, melhor ir para o deserto do que com uma mulher em casa, eu vejo esses textos muito pelo contrário. Em que sentido? Quando se coloca a mulher nessa situação, ninguém fala, se o homem for ruim é melhor. Não, por quê? Porque demonstra o poder que a mulher tem dentro do lar de um relacionamento. Porque se a mulher quiser transformar aquele relacionamento no inferno, vai ser o inferno que ela acorda todo dia reclamando, brigando, xingando, brigando com o marido, brigando com os filhos. Não é o homem que tem esse poder de transformar o estado dentro de uma casa, num relacionamento. É a mulher que tem esse poder. Nós mulheres, nós temos que entender o poder que nós temos de transformar o relacionamento, a família, as nossas relações. E esse poder ele é materializado nessa fala. Por quê? Porque o homem não tem esse poder de transformar uma situação, mas nós temos. E como é que a gente usa isso na prática? É justamente entendendo essa nossa condição, assumindo ou tomando para si esse poder que a gente tem. Se conhecendo, né, doutora? Se conhecendo, né, porque conhecimento é liberdade, né? Conhecendo as nossas fraquezas. E aqui eu acho que uma ferramenta que é bem interessante, não sei se você já viu falar, Karina, na roda da vida. É uma ferramenta que é utilizada
dentro de áreas em que se busca o autoconhecimento, Psicologias na também, psicologia, a gente entender o quê? Que nossa vida, pensando numa pizza, ela é fatiada em diversas partes, assim. Setores, vamos supor. Diversos setores. Então, eu vou elencar aqui esses que a ferramenta Roda da Vida traz, que é saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, carreira e trabalho, finanças, contribuição social, amizades e família, afetividade e amor, vida social, hobbies e diversão, realização e felicidade e espiritualidade. Por que eu trago essa roda? Porque se vê relacionamento e amor, afetividade e amor é uma fatia. A gente tem que entender a nossa vida como sendo essa completude de áreas. Então, o que acontece? A mulher, hoje, vulnerável num relacionamento, é aquela que acaba, muitas vezes, fazendo com que toda a vida dela seja aquele relacionamento apenas. Ela não tem uma vida social. Para aquilo. Exato, ela não tem uma vida social, ela não cuida da sua saúde, ela não busca uma academia, uma alimentação saudável, ela não tem uma espiritualidade, não busca um equilíbrio emocional. Como é que estão as suas emoções? Não busca um desenvolvimento intelectual, não precisa trabalhar fora sempre, mas fazer um curso, conhecer outras coisas. Se especializar em alguma coisa, né? Então, assim, quando a gente se pensa na gente como essa pizza, né? Esses pedaços de áreas, quando falta um pedacinho, não vai fazer aquele buraco na vida da pessoa, porque vai ter outras coisas que a vida dela é feita. Então, não adianta, eu acho que muito da vulnerabilidade, do problema desse ciclo se repetir, é justamente pela falta que a mulher tem de completude em sua vida em outras áreas. O relacionamento é uma das áreas, mas ela tem que ser inteira. Um relacionamento não é aquela falácia que a gente ouvia, é uma metade, estou procurando a outra metade da laranja, a tampa da panela. Não, gente, não tem tampa de panela. Acabou, só se for de pressão não aqui. Tem metade de laranja. A gente é o inteiro. E para a gente dar certo, ou para um relacionamento dar certo, é justamente quando você vai inteira para esse relacionamento. Você não pode ir metade esperando alguém completar a outra metade. Não. Nós, num relacionamento, temos que ser inteiras. E inteiras buscando todas as áreas da nossa vida. Então, se fortalecer para conseguirmos sair de um ciclo vicioso, nos fortalecermos para conseguir sair de um relacionamento tóxico, abusivo, depende de nós. Depende de nós tomarmos coragem e darmos atenção para outras áreas da vida. É ruim? É óbvio que é ruim. Todo fim de relacionamento, por pior que fosse o relacionamento, às vezes o relacionamento é horrível, mas tu termina, tu fica pior ainda. É normal esse luto. Passa-se por isso, né? Isso não quer dizer... E já viu como é interessante você... termina aquela pessoa que era horrível, de repente você só enxerga o lado bom dela, né? Sim. Acabou o defeito, termina para você ver, ele vai virar o... Sim, a dependência afetiva. A dependência afetiva. Então, não ter mais aquela pessoa do teu lado, por mais que fosse ruim, estava ali. Sim. Né? Então, é algo bastante importante ter essa consciência, né? Essa vivência que se tem, então, é muito realmente complicada, é um ciclo doloroso, difícil para a vítima, porque geralmente essa violência psicológica ela acontece de maneira sutil, como eu disse, né? Com a quebra da autoestima, afastamento de amigas e a própria família, que, de novo, chama atenção, né? Lembrar sempre de manter... Não pode se isolar e ficar só no relacionamento, porque quando se perdeu... Vai piorar cada vez se mais. você só tem um relacionamento, se você tem que se livrar dele porque ele é ruim, não vai sobrar nada na vida. Você tem que ter construído outros pilares na tua vida ali, né? Para você poder se sustentar. Então, essa dificuldade, quando se inicia as agressões físicas, geralmente são precedidas pela psicológica, a vítima já está vulnerável, por isso tem a dificuldade de romper esse ciclo. E até de correr sente-se atrás, insegura. não tem nem forças. Até uma coisa que as medidas protetivas de urgência, elas são geralmente liberadas em 48 horas.
Sim, eu não sei dizer com precisão, mas elas são prioridade, né? Pedidos de Sim. medida protetiva na justiça, eles são feitos com prioridade. Se acontece no final de semana, o plantão resolve, ou durante a semana o processo chega e ele é resolvido de maneira bastante rápida, justamente porque a gente entende essa necessidade de se proteger uma situação ali de uma possível agressão, né? Reiterada. E por isso que é importante, então, a gente estar falando disso, né, Karina, e conhecer o que é uma violência doméstica. Porque às vezes você acha que é só aquela agressão, quando bate. Não. Ela tem o caminho ali que às vezes como se fosse uma começa. escada. Pode começar com essa psicológica para até virar a agressão Até física a material, em né, si, né? doutora Bianca? Essa material Até a material. é uma que eu acho que muitas mulheres devem, agora, nesse momento, estar se vendo nessa... passando por essa violência. Exato. Privando ela de gastar ou de usar a parte material do casal. Sim. Que fizeram conjuntamente. E nós temos uma região onde as mulheres ainda são donas de casa. Isso. Mas que nem e dependem, assim, né? Exatamente. E às vezes não tem nenhuma autonomia para poder. poder. Deixaram de contribuir. Sim. Porque ficaram em casa, criaram os filhos, deram educação. Então, não deixaram de contribuir para que existisse aquele lado material. Sim, com certeza. Mas a mulher não trabalha fora, então o dinheiro é só do marido. Não, né? Sim. Porque não trabalha fora, mas tudo que está fazendo dentro de casa tem um valor inestimável, né? Exato. Criar filhos, cuidar da casa, né? Fazer uma alimentação, Exatamente. esperar com jantar. Isso também não é fácil. Não é fácil. É aquele trabalho que eu falo que é o trabalho que nunca mais acaba e que é um trabalho Sim. que desgasta mesmo. Sim, e aí não tem Todo jornada dia a de trabalho, coisa. né? É 24 horas por 24 dia, então tem que se horas. pagar hora extra aí, né? Exatamente Tem que se isso. considerar hora extra aí na importância desse trabalho, né? Doutora Bianca, eu também tive acesso hoje de manhã, inclusive, sobre uma notícia que me deixou muito feliz e quero deixar aqui os parabéns para o Ministério Público de Santa Catarina, onde uma notícia onde falou sobre as medidas protetivas de urgência e mostrou que em Santa Catarina apenas 8% dos pedidos ultrapassam as 48 horas, sendo que na região da Bahia, Ceará, Minas Gerais, a metade ficam sem resposta no prazo limite. Então, aqui mais de 80% dos casos são atendidos pela Justiça em até 1 hora do registro, doutora. Então, a gente é muito feliz, rápido, Santa né? Catarina, e vocês estão de parabéns, né? Porque eu tenho certeza que o teu trabalho também se inclui nesses dados. Então, nós somos um estado que temos que ter orgulho desse trabalho que é feito e dessa proteção à mulher. Então, elas podem ficar super tranquilas em relação a isso. Com certeza. E até lastima-se, né, essa informação, porque a realidade judiciária de outros estados do país, e olha a vastidão do nosso país, né, são muito diversas. Assim, então, a gente realmente pode agradecer morarmos assim no estado em que a justiça é tão séria, em que os pedidos podem ser analisados de forma bastante rápida, né? E a gente realmente dá essa importância a esses casos, dá uma atenção maior, um olhar mais apurado justamente para que se possa fazer com que a lei seja efetivada, né? Não adianta estar escrito ali. Antes que aconteça Não adianta estar escrito ali, né? se a gente não implementa na prática essa celeridade que o processo ele precisa, né? Uhum. Então, acho que é importante destacar, por último, que a vítima não pode se sentir jamais culpada pelas violências, por nenhum tipo. Então, assim, mas mereceu, essas frases que a gente escuta, mas mereceu, um tapinha não dói. Mas essa aí gosta de apanhar. Né, que estava mostrando as pernas. Daí mereceu. Não, essas situações, essas falas só reforçam essa cultura que vem lá, né, de 1916, ainda quando o Código dizia que a mulher casada era vulnerável, não? Como é que dizia? Era incapaz. Que tinha que ter a autorização do marido para algo. Então, a gente tem que quebrar esse tabu para que a gente possa avançar. Ainda que seja a passos lentos, né?
a gente tem que evoluir o pensamento, né? De entender que não é normal e que ninguém merece ser vítima de nenhum tipo de violência. O problema sempre estará no agressor. A vítima não pode se sentir culpada por estar sofrendo, por ter sido vítima. A culpa sempre é e sempre estará no agressor. Então, eu termino, né, essa minha fala nesse sentido com essas informações que eu né, quis trazer para que a gente possa mudar essa realidade, para que a gente possa evoluir e nos tornarmos seres humanos, mulheres, né, cada vez melhores e que uma possa ajudar a outra, que a gente possa ter esse olhar, que a gente possa ser alguém que venha a ajudar, ou se a gente estiver sofrendo por essa situação, um pouco, né? Compaixão. E se a gente estiver sofrendo por uma situação semelhante, e aqui, como eu disse, não tem faixa etária, não tem classe social, às vezes a mulher se submete a estar numa relação degradante. E aí não é porque não estudou, porque ficou em casa, é porque a mulher precisa se autoconhecer, precisa saber por que ela está vivendo nesse ciclo. O que será que ela precisa mudar? Ter um olhar aberto e estar disposta a pagar o preço. Porque é difícil sair de uma relação? É difícil estar num relacionamento ruim? Então, toma o seu difícil para si. Qual difícil você quer? Ter a coragem de sair de uma relação ruim para poder viver uma relação melhor, um futuro, ou ter uma postura de chamar o companheiro, conversar, expor. Eu não aceito assim. A gente pode tentar chegar num denominador comum, porque esse tipo de atitude eu não aceito. Eu não posso deixar com que eu seja humilhada, menosprezada. Eu quero ser valorizada dentro da relação. Então, ter uma postura que vai evitar chegar numa violência futura e vai trazer uma felicidade maior, né? Porque a nossa vida... respeito entre ambos. A nossa vida, a gente vive, né? Passa tão rápido, tá sempre correndo atrás das coisas e a gente tem que viver hoje sempre com o melhor que a gente pode ter. A gente não pode se contentar com uma situação ruim. A gente não pode se contentar. A gente tem que querer uma vida melhor, um relacionamento melhor, sempre melhor, sempre estar melhor. Hoje, a gente tem uma situação... Mas eu pelo menos, eu vejo assim na minha vida, eu sempre estou em busca de melhorar como pessoa, né? Então, buscar, seja lá em que área for. Se olhar com amor, com carinho. Sim. Né? Eu falo cuidar muito melhor de si, né? No meu projeto, eu falo muito sobre isso, né? Da autoestima, de você se olhar, de você... Porque eu fiz uma pesquisa um dia perguntando se aquelas minhas seguidoras daquele dia, fiz uma enquete nos meus stories, e perguntei se elas lembravam da roupa que elas tinham usado um dia antes. O que aconteceu? 80% não lembravam nem da roupa que tinham usado. Então, a gente vive no piloto automático. Então, eu acho que isso, né, se olhar de uma forma assim, carinhosa. Eu sempre falo assim, quando você vai receber uma visita na tua casa, meu Deus, tem que arrumar a minha casa. Porque o que vão falar? Tá, e você tá andando na rua? Louça, né? E você tá andando na rua? De qualquer jeito, né? Você... Então, é isso que vem de encontro à tua fala com o meu projeto, que é essa busca e esse incentivo para a mulher estar sempre muito feliz. Sim, com certeza. E segura, né? E porque o caminho tem que ser feliz. Porque uma coisa que eu vejo assim também, né? Às vezes a gente só fica projetando quando o meu relacionamento for assim, quando eu tiver um relacionamento, para quem é solteira. Futuro. Aí eu vou ser feliz. Não, gente, a gente tem que ser feliz o caminho. Né? E muitas vezes, e até aqui eu falo de mim, assim, quando eu estava estudando pro concurso, foram alguns anos, né? Era uma prova muito difícil, então foi uma luta ali para conseguir ser aprovada no concurso do Ministério Público para ser promotora de justiça. E eu conto porque eu acho que é importante, assim, a gente ter essa consciência. Eu tive que passar vários anos ali que parece que eu não vivia. Eu só ficava esperando o dia que eu passasse, porque aí minha vida ia começar e aí eu ia efetivamente ser feliz. Mas não é assim. Nós temos que aprender a ser feliz no caminho. E para você ter uma ideia, Karina, quando eu entendi isso, quando eu fui, não, mas eu tenho que agradecer hoje. O que eu tenho hoje? Às vezes é pouco. E realmente, pode ser pouco.
você não, né, o teu salário pode não ser tão bom, você pode estar, às vezes não é a casa dos teus sonhos, não é, enfim, um nível de relacionamento que você tá como você gostaria que fosse, mas assim, é o fato de você agradecer pelo que você tem hoje, levantar da cama e exercer a gratidão, sabe? A vida não nos deve nada. Muitas vezes a gente fica, ai, mas aconteceu uma tragédia e isso te derruba e você não consegue superar. A vida não te deve nada. Tragédias acontecem todos os dias e não importa o que aconteceu. Importa é o que você faz com aquilo que aconteceu para você. Então, a nossa postura de acordarmos, sermos gratas, e quando eu aprendi esse processo de exercer a gratidão e ser feliz com aquilo que eu tinha, que era acordar cedo todo dia, 5 horas da manhã, e estudar até as 10 e trabalhar 8 horas, que eu era assistente de um promotor na época em Itaiópolis, doutor de Comaim. Estudar, voltar para casa. Quando eu comecei a amar essa minha rotina, ser feliz com esse processo, eu passei no concurso. Quando eu consegui compreender, ficou leve. Ficou tão leve que o objetivo, quando eu atingi o objetivo, aí ele não era mais aquilo assim como se fosse a minha salvação. Era só mais uma etapa da minha vida, sabe? Eu sempre falo aquela frase, né? Faça o teu melhor com o que você tem hoje. Não espere ter o teu sonho, a tua, né? Esse é o processo. A vida é hoje, não é ontem nem amanhã, né? A vida é o que a gente é hoje, então a gente tem que aproveitar e ser feliz com o que a gente tem hoje, sabe? Agradecer e, claro, sem deixar de prestar atenção em alguma situação que às vezes precisa ser mudada, e aqui a mudança, ela dói, mas ela gera esses frutos, né? De você colher frutos bons por ter tomado decisões no passado que te fizeram se tornar uma pessoa melhor, né? Sim. Então, acho que nesse sentido que eu queria trazer, né, essa fala. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando, e me coloco à disposição para outros convites, se tivermos a oportunidade. Com certeza. Então, eu que agradeço, doutora Bianca, a disponibilidade da senhora de vir até aqui, né, de trazer esse conhecimento, esse rico conhecimento, e conectar. A Conexão K é esse intuito, conectar vidas, conectar pessoas, histórias, e eu tenho certeza que muitas mulheres foram tocadas pelas suas palavras, estão refletindo com as suas palavras. Então, eu tenho certeza que você está mudando vidas, né? Então, isso é muito legal. E eu deixo aqui um espaço, se você quiser complementar a sua fala, algo especial que você queira deixar para os nossos espectadores. Bom, como eu disse, então eu fico muito feliz, né, de poder estar falando e se de alguma forma puder auxiliar as pessoas, né? Eu gostaria também de colocar à disposição, se alguma mulher quiser entrar em contato comigo. Eu trabalho aqui em Canoinhas, então na 2ª Promotoria de Justiça, da 1 às 7 horas, estou, né, ao atendimento no fórum, estou lá no fórum pessoalmente, pelos meios de comunicação também do Ministério Público, tem no site do Ministério Público, entra lá, mpsc.mp.br, tem a Canoinhas, a 2ª Promotoria, tem os telefones de contato, é importante deixar, né, Karina? Sim. Então, eu sou bem disponível a qualquer situação, às vezes alguma coisa que às vezes não tem coragem de ir na delegacia, pode ir no Ministério Público para fazer a denúncia lá. A gente recebe as pessoas, sabe? Até já serão orientadas. Quem sabe isso, que quiser falar comigo pessoalmente também, eu atendo as pessoas. É só, né, ligar, porque às vezes tem audiência ou coisa assim, mas agenda, ou vai lá, aguarda uns minutos, eu vou conseguir atender, se for o caso de eu estar em alguma audiência, mas que as pessoas possam, mulheres e homens também, né, possam contar com o Ministério Público, com essa nossa função de poder auxiliar a tornar melhor a vida das pessoas, né? Na defesa da sociedade, na defesa dos direitos das mulheres, das vítimas. Então, que saibam e que possam ter esse amparo, né? Da promotoria. Então, eu queria deixar essa mensagem final, né? De abertura, né, das portas ali, que estamos sempre de portas abertas para receber e atender ali quem quiser uma orientação. Às vezes não é nem uma denúncia efetivamente, não é um crime, mas uma orientação, né? E eu acho importante a gente pensar
mais na parte preventiva, né? Queria muito que tivessem cada vez menos processos lá relacionados a esse tema, né? Sim. E quem sabe a gente começar a pensar realmente em formas de prevenção. Que a pessoa chega lá, às vezes, olha, vai conversar comigo, vai conversar no Ministério Público, eu estou com uma situação assim, a gente pode encaminhar para uma área psicológica, a gente, quem sabe, dar um suporte ali, pedir ao município, né, através dos órgãos, um apoio, né, para encaminhar essa pessoa a um apoio psicológico, ou assim... Muitas vezes vai resolver o problema sem que haja uma agressão maior. Sem que haja uma agressão, sem que tenha que ir para a esfera criminal, né? Sim, exatamente. Então, era isso. Muito obrigada. Então, muito obrigada, doutora. E anunciando que hoje, às 16 horas, teremos o programa aqui no podcast Planalto Cast com Leandro de Castro. Então, fiquem ligados aqui às 16 horas. E até o próximo Conexão K. Obrigada, doutora Bianca. Obrigada até a também, próxima. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.